A oração é coisa íntima. Foi assim que nos ensinou Jesus. Quando vamos falar com o Pai, procuramos por um lugar reservado, fechamos a porta e falamos com Ele, que nos vê em secreto. E em secreto, Ele também nos recompensará. Os próprios evangelhos nos narram inúmeras vezes que quando Jesus precisava orar, quando ele sentia no seu coração que era tempo e momento de falar com o Pai, ele procurava por um lugar reservado, de intimidade, e sozinho se retirava para falar com Deus. No momento em que Jesus atravessa andando pelas águas para se encontrar com seus discípulos, acontece depois de um momento de oração. Nos últimos momentos da vida de Jesus, quando se retira para o jardim do Getsêmani juntamente com seus discípulos, nos conta o texto do Evangelho que ele se retira para um lugar ainda mais reservado, levando consigo somente a Pedro, Tiago e João para que pudessem orar e vigiar com ele. Jesus sempre se retirava para orar porque entendia que a oração é sinônimo de intimidade. A oração que é feita nas esquinas com alarde, o soar de trombetas e muitas pompas não é a oração dos discípulos de Jesus, mas é a oração dos fariseus. Também, quando vamos orar, não usamos de vãs repetições, acreditando que pelo muito falar nós seremos ouvidos, pois como nos ensinou Jesus, o nosso Pai já sabe de todas as coisas que nós precisamos antes mesmo que nós possamos pedir a Ele. É por isso que a primeira característica marcante da oração é a entrega. Quando nós oramos, nós nos entregamos nas mãos de Deus. Quando oramos, declaramos a nossa inteira dependência dEle. Declaramos que nada somos, mas que Ele é tudo. Professamos que sem Ele nós nada podemos fazer e nada podemos alcançar. Por isso a oração não pode ser ato de vaidade, mas é ato de humildade. A segunda característica da oração é que a oração é aprendizado. Quando nós oramos, nós aprendemos a nos submeter à vontade de Deus. Quando oramos de coração sincero, a santidade de Deus se revela a nós e nos mostra o quão pequenos, falhos e pecadores nós somos. Por isso é que quando nós oramos, nós não apenas falamos, mas nós principalmente ouvimos e ouvimos a voz de Deus. A oração nos conecta a Deus da mesma forma em que ela conecta dois amigos em posição de diálogo. Poucas coisas na vida são mais enriquecedoras do que uma conversa entre duas pessoas que se amam, se respeitam e se gostam. Por isso é que a eficácia da oração ela não está nas repetições das nossas palavras ou do embelezamento dessas palavras que proferimos, mas ela está no quanto nós conhecemos a vontade de Deus. A oração nos revela a vontade de Deus e é preciso conhecer a vontade de Deus para que nós possamos saber como orar. É como um círculo que não sabemos qual é o começo e qual é o fim, mas a oração gera em nós um relacionamento profundo com Deus. Uma verdadeira amizade que é marcada pela intimidade e pela confiança. Mas o caminho da oração não é feito somente de palavras. Por isso, ao orar, não preocupe-se com adjetivos como magnânimo e excelso, que muitas vezes sequer sabemos o significado. Preocupe-se mais em se relacionar com Deus como nos ensinou Jesus, tendo Ele como Pai. É verdade que muitas vezes nos perguntamos por que as nossas orações não são respondidas, ou por que é que Deus demora tanto para respondê-las. Mas a oração também gera em nós paciência, gera mansidão, gera confiança. E quanto mais nós oramos, mais aprendemos a confiar em Deus e mais aprendemos que Deus trabalha pelos seus. Mas a terceira e mais notável característica da oração que Jesus ensina aos seus discípulos é que, diferentemente da oração dos fariseus, a oração dos discípulos de Jesus é feita não só de palavras, mas é feita com a vida. Os discípulos de Jesus oram enquanto vivem e oram enquanto são transformados pelo Espírito de Deus. E quanto mais nós oramos, mais nós aprendemos que o Pai não é meu, mas que o Pai é nosso. E que o pão que Deus me deu também não é só meu, ele deve ser compartilhado. Quanto mais nós oramos, mais nós aprendemos a nos submeter à vontade de Deus e ao reino do Senhor. A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos nos ensina a pedir perdão pelas nossas dívidas e ofensas depois de já havermos perdoados as dívidas e ofensas que fizeram contra nós. Por isso é que aprender a orar com Jesus não é só aprender a dizer palavras, mas é aprender a viver. O segredo da eficácia da oração de Jesus não está nas palavras que ele proferiu, mas está na forma como ele vivia, na forma como ele tratava Deus e na forma como ele tratava os seus amigos e as pessoas que viviam próximas a ele. Oração é falar com Deus, mas é também ouvir a Deus. Oração é aprendizado, mas é também entrega. É crescimento, mas é também humilhação. É espiritualidade, mas é também humanidade. E é profundamente interessante como Jesus e seus discípulos, sempre que oravam para si, terminavam a sua oração dizendo: Pai, se for da tua vontade, cumpra em mim aquilo que eu te peço. Mas em um total contraste, quando oravam pelas outras pessoas, jamais disseram isto. A sua oração pelo outro sempre foi um clamor para que Deus respondesse aquela súplica. Sempre foi um grito de desespero para que Deus socorresse a alma faminta. Por isso é que uma vida de oração ela nos coloca no lugar ideal, no centro da vontade de Deus. Você tem se perguntado o que Deus quer de você? A oração é o caminho.
Tem pairado sobre o seu coração a dúvida sobre quais são os planos de Deus para você, para sua família, para o seu futuro? A oração é o melhor caminho para se conhecer o caráter e a vontade de Deus. Por isso, sem medo e sem constrangimento, entregue-se a uma vida de oração. Se lance na intimidade do Senhor e deixe Deus moldar o seu coração. A minha oração por você nesta hora é para que Deus possa te conduzir a um verdadeiro relacionamento e uma profunda amizade com Ele, que é o doador de toda a vida. Que Ele te abençoe, meu irmão, que Ele te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Amém.